Bom dia, sou Ana Catarina de Oliveira, aluna da Escola Aberta de Medicina e Saúde Pública. Vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema próteses bucomaxilofaciais e extraorais, próteses oculares, relatos de caso. Esse trabalho teve como orientador o professor Dr. Guilherme Andrade Meyer. A prótese bucomaxilofacial extraoral ela desempenha um papel vital na reconstrução da anatomia facial em pacientes que sofreram perda de estrutura devido a traumas ou cirurgias oncológicas, como exemplo. Ela promove a reintegração psicossocial do indivíduo mutilado, pois o olho ele é considerado um órgão vital não só devido à visão, como também um importante componente que rege a expressão facial. Existem três abordagens cirúrgicas: a enucleação, que é a remoção do globo ocular, a evisceração, que é a ressecção do espaço intraocular com preservação da esclera, e a exenteração, que é a remoção do globo ocular, além de todos os outros conteúdos orbitais, incluindo as pálpebras. Assim, existem três formas de reabilitação: próteses do tipo calota ou lente escleral, que são para casos de evisceração, próteses oculares redutoras e ocas, que são para casos de enucleação, e próteses oculopalpebrais, que são para casos de exenteração ocular. O objetivo desse trabalho foi abordar, por meio do relato de dois casos clínicos, as possíveis formas de reabilitação facial da região ocular, através da confecção de prótese redutora e prótese oculopalpebral. Relatos de casos. Antes de iniciar a confecção das próteses, o projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da FOUFBA e foi aprovado. Caso 1. Paciente do sexo masculino, 53 anos de idade, teve a perda do olho direito após acidente de trabalho em 2021, tendo ausência completa do globo ocular direito, atrofia da cavidade anoftalmica e teve como queixa principal a confecção de prótese ocular do tipo redutor. Imagem frontal do paciente, evidenciando a ausência do globo ocular direito. Para a moldagem da cavidade anoftalmica, foi utilizada a seringa hipodérmica de 20 ml e alginato. O alginato ele foi manipulado vigorosamente e posicionado na seringa, e durante a moldagem, o paciente ele focou diretamente para um ponto fixo, em pelo menos 2 metros de distância, pois a impressão dos músculos ela precisa ser feita em posição de olhar neutro. Após a gelificação do material, o molde ele foi removido e seccionado em busca de possíveis falhas. A remoção dos excessos e inserido novamente no defeito, para avaliar a adaptação em toda a cavidade, observando-se a conformação das pálpebras e comparando com o olho natural. Após isso, foi realizada a desinfecção do molde com hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos. Para a confecção da prótese, o copo descartável pequeno foi colocado uma porção de gesso tipo 3 até a metade do recipiente e, com auxílio de uma espátula, aplicou-se uma camada de gesso na parte côncava posterior do molde de alginato. O molde ele foi colocado suavemente sobre esse gesso no copo, com a parte côncava voltada para baixo, sem aplicar pressão, para que nenhuma retentividade fosse criada, vibrando lentamente o copo para o melhor assentamento, como podemos observar nessa imagem. Após a cristalização da primeira camada, foi feito o isolamento do gesso com vaselina sólida, acrescentou-se um canudo mais calibroso apoiado na superfície superior do molde de alginato para criar o canal de alimentação, por onde seria vertida posteriormente a cera branca, a fim de obter um padrão de cera da futura prótese. Uma nova porção de gesso tipo 3 foi manipulada para preencher a parte superior do molde, como podemos observar nessa imagem. Depois da segunda cristalização, o molde ele foi removido do copo e um novo isolamento de toda a superfície interna foi realizado com vaselina sólida para receber a cera branca derretida, como podemos observar nessa imagem. Para a pintura da íris, foi feita uma seleção de uma calota acrílica pré-fabricada e transparente. A calota ela tem que ser compatível com a íris natural do paciente. A pintura da pupila ela é feita no centro da parte lisa e as estrias elas são feitas de acordo com a íris natural do paciente, sempre no sentido do centro para as extremidades de forma radial. Foi realizada a inclusão do padrão de cera em mufa pequena número 3 e a acrilização da esclera foi realizada com resina acrílica específica para a prótese ocular. Após a finalização do ciclo de cocção e resfriamento, a prótese ela foi removida da mufa sem que o gesso fosse danificado e com a fresa para a resina acrílica, o pino da íris também foi removido. A curvatura escleral anterior da prótese ela também foi reduzida em 2 milímetros para permitir a caracterização da esclera e posterior aplicação da resina acrílica transparente, para proteger essa caracterização, como podemos observar nessa figura.
Foi realizado acabamento polimento com o intuito de diminuir a porosidade superficial da prótese, dificultar a colonização dos micro-organismos patogênicos, removendo espículas e promovendo uma lisura superficial, evitando assim a irritação da mucosa do defeito. Logo após a prótese ela foi finalizada. E nós podemos observar a prótese finalizada. O paciente ele recebeu orientação de higiene da peça com sabão neutro, utilizando escovas macias e limpar a cavidade com soro e gaze. Imagem frontal do paciente após a instalação da prótese ocular do lado direito. Caso 2. Paciente do sexo masculino, 76 anos de idade, iniciou uma lesão em 2017 na região palpebral do olho direito. Só procurou atendimento 2 anos depois. Foi realizada a cirurgia de exenteração de órbita, com presença de tumoração amarelada de 10 por 9 milímetros, ocupando pálpebra superior e inferior. No exame histopatológico, foi diagnosticado carcinoma sebáceo de dimensões de 1,5 por 1,5 por 1 centímetro. Foi removida uma peça de 4,2 por 7,3 por 3,5 centímetros de órbita e pálpebras direitas com margens livres. Infiltração angiolinfática presente, infiltração perineural ausente e coto do nervo óptico livre de neoplasia. O paciente ele foi encaminhado para o tratamento quimioterápico ao mesmo tempo que buscou a confecção da prótese facial. Ao exame físico, foi observada a ausência do globo ocular direito, a ausência das pálpebras associadas. Foi sugerida a confecção de uma prótese óculo-palpebral em silicone com fixação adesiva. Imagem frontal do paciente evidenciando o defeito facial. A moldagem facial parcial ela foi feita com alginato para a camada de precisão, seguido de gaze como camada de retenção e gesso tipo 3 com sal na camada de reforço, como podemos observar nessa imagem aqui. Previamente, os orifícios nasais eles foram fechados com gaze fio dental para impedir a entrada de material de moldagem na cavidade. Na imagem B, podemos observar o molde da face do paciente. Na fase protética, foi realizada a escultura da prótese óculo-palpebral com pastilínea, como podemos observar na figura C. Essa escultura ela foi baseada nas proporções faciais do próprio paciente, com as mesmas características do sorriso natural, e ao final, o conjunto ele foi adaptado na face do paciente e os ajustes finos foram realizados com o objetivo de proporcionar um conforto físico e estético, como podemos observar na figura D. A adaptação ela foi realizada e aprovada pelo paciente. A estrutura ela foi incluída na base da mufa com gesso tipo 3, aguardada a cristalização. Em seguida, o mesmo foi isolado com vaselina sólida e a contramufa foi posicionada e preenchida também com gesso tipo 3. Após a cristalização da segunda camada de gesso, a mufa então foi aberta e o encenamento ele foi removido. O silicone foi manipulado e os pigmentos intrínsecos foram adicionados de acordo com a coloração da pele do paciente. A prótese ela foi testada e ajustada na face do paciente, realizada a caracterização extrínsecas por meio de pigmentação, foi feita a instalação de cílios e sobrancelhas e o silicone transparente ele foi diluído em monômeros e aplicado em toda a superfície da peça, como podemos observar nessa figura. O paciente recebeu orientação para aplicar o adesivo em toda a borda interna da peça. A prótese ela foi instalada na face do paciente, que foi orientada a remover a prótese a cada 4 dias para higienizar a pele com gás e sabão neutro e remover o restante do adesivo da prótese com álcool. Prótese finalizada e instalada. Discussão. Para o registro da topografia da cavidade ocular, os materiais de moldagem mais utilizados são os hidrocoloides irreversíveis, conforme descrito pelo Departamento de Prótese Maxilofacial e Implantodontia. Entretanto, Adenhit et al. Afirma que esses materiais, quando em contato prolongado com o tecido, eles podem causar irritações. E como alternativa, os autores sugeriram o uso de um condicionador de tecido viscoelástico, o viscogel, para o material de moldagem, por apresentar boa compatibilidade tecidual e capacidade de registrar detalhes da superfície, superando essas limitações. Entretanto, nos casos analisados nesse trabalho, o alginato foi o material de escolha de moldagem da cavidade anoftálmica quanto para a moldagem parcial da face, pelas suas propriedades favoráveis, como escoamento, elasticidade e facilidade de uso, que permite a reprodução precisa do defeito e das estruturas adjacentes. Dentre os materiais utilizados na confecção dessas próteses óculos-palpebrais, os silicones RTV são os mais utilizados atualmente, devido à sua elasticidade e capacidade de simular com maior fidelidade as características da pele.
Em concordância, El et al. Afirma que o silicone é o material de sua preferência por ser o mais adaptável às cores e texturas naturais de tecidos cutâneos. Por isso, no caso 2 desse trabalho, optou-se pelo uso do silicone platina na confecção da prótese oculopalpebral por apresentar diversas vantagens que justificam sua escolha, como leveza, melhor adaptação aos tecidos subjacentes, maior mobilidade e além de menor índice de irritação na pele. A Escola de Odontologia e Medicina da Marinha dos Estados Unidos, em 2003, definiu uma técnica definitiva para a fabricação de óleos artificiais usando a resina acrílica. Por esse motivo, no caso 1, optou-se pela utilização de uma calota acrílica pré-fabricada e transparente para a confecção da prótese ocular, associada à resina acrílica termopolimerizável para a confecção da esclera, se baseando nas propriedades favoráveis do acrílico, reconhecido pela sua durabilidade e estabilidade dimensional. No que se refere à pintura da íris, Silva et al. Afirma que podem ser utilizados vernizes, guaches, tinta automotivas e tintas acrílicas. Armit et al. Afirma que fibras de lã vermelha podem ser utilizadas para representar veias e manchas que são adicionadas na parte escleral. Para a pintura da íris, nesse trabalho, utilizou-se a tinta acrílica, enquanto para a caracterização da esclera foram utilizadas fibras de lã vermelha, tanto para a prótese ocular do caso 1, quanto para a caracterização do olho do caso 2, associada à diluição de lápis de cor marrom e azul e monômero de resina acrílica. A prótese fabricada em impressora 3D com multimateriais e processadas, elas demonstram eficazes, produzem resultados reproduzíveis e exigem menos trabalho manual do profissional. Entretanto, nos casos analisados nesse trabalho, a confecção das próteses ela foi realizada de forma manual, não sendo realizada a fabricação em forma de impressão, devido aos custos elevados desse processo e dificuldade de acesso aos equipamentos. Em relação à retenção, El et al. Afirma que a retenção obtida por meio de adesivos, fixação e armações ou tiras de óculos, elas são eficazes. Já Turksay et al. Afirma que os adesivos à base de látex e cimento cirúrgico eles causam odores e permanecem resíduos na superfície da pele da prótese, sugerindo o uso de implantes. Entretanto, Verity et al. Afirma que os implantes orbitais podem parecer integrados em osso cortical de alta densidade, mas esses implantes, ocasionalmente, eles podem apresentar falha tardia. Por conseguinte, no caso 2, optou-se pelo uso do adesivo como método de retenção, o que evidencia a praticidade da abordagem convencional. Em contrapartida, no caso 1, a retenção escolhida foi anatômica. A pálpebra do paciente foi o meio de retenção, uma vez que se trata de uma prótese ocular redutora, ou seja, houve apenas a perda do globo ocular sem comprometimento das estruturas adjacentes, o que possibilita a retenção mais simples e segura para o paciente. Conclui-se, portanto, que a prótese bucomaxilofacial é uma solução viável e humanizada diante das limitações impostas por condições de deformidades faciais de cada indivíduo, promovendo dignidade, melhora da autoestima e qualidade de vida. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Obrigada pela atenção.